Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Eu vou ler na minha versão aqui, NVI. Quem achou diz amém. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Verso 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem o anel no seu dedo e calçado nos pés, tragam um novilho cevado, um novilho gordo, e vamos matar, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar o regresso do menino. Até aqui nós vamos. Amém. Meus irmãos, nós estamos no tema anual da nossa igreja, falando sobre é tempo de unir as nossas forças, e todo mês aqui na Deblu Sede nós estamos falando sobre um tema, falando da unidade, e esse mês, unidos para amadurecer. E dentro desse tema do amadurecer, Deus colocou no meu coração mais uma vez esse texto da Bíblia, porque aqui nós temos uma grande lição de amadurecimento na vida desse menino. E a partir de hoje, eu quero também começar aqui nas quintas-feiras uma série de reflexão sobre eu decido. Eu decido. E o tema de hoje, dentro também do tema mensal, é eu decido amadurecer. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Eu decido amadurecer. Um sábio, ele já dizia que todos nós somos escravos da nossa própria liberdade. Já ouviu isso? Todos somos escravos da nossa própria liberdade, ou seja, nós temos liberdade de tomar decisão. Consequentemente, nós não temos outra opção a não ser o tempo todo tomar decisão. Explica isso, pastor Lediel. Você está aqui porque você escolheu estar aqui, você decidiu estar aqui. Você podia estar na frente da televisão, assistindo um jogo, um jornal, um filme, Netflix, mas você decidiu estar aqui. Você podia ter saído depois dos louvores, mas você decidiu ficar até o fim do culto. Você decidiu ofertar ou não, você decidiu a roupa que você está vestindo, você decidiu muitas coisas hoje. Você tomou várias decisões. Pastor, mas então eu não quero ser escravo da minha liberdade de decidir, eu vou decidir não fazer nada. Você está decidindo, você decidiu não fazer nada, você está fazendo uma escolha. Essa é a realidade da vida e sempre foi assim. Desde o Éden, Deus colocou lá, justamente, alguns perguntam por que Deus colocou naquele jardim essa bendita árvore do conhecimento do bem e do mal e proibiu eles de escolher aquele fruto, para eles terem uma opção de escolha. É impossível eu dizer para vocês escolher um azul ou o azul. Vocês só têm o azul para escolher. Por isso que Deus colocou aquela árvore lá, para eles não serem robôs que eram obrigados a adorá-lo. Então tinha opção. E a gente vai para toda a Bíblia e a gente vai ver o tempo todo as pessoas
tomando decisões. Abraão podia sair da sua terra e da parentela ou não, ele decidiu ir. Lá na frente ele decide se desvincular do seu sobrinho Ló, ele vai para um lado, Ló vai para o outro. Lá na frente ele decide obedecer ao Senhor quando pede o seu filho em sacrifício, ele vai obedecendo. Todas as histórias da Bíblia a gente vai ver as pessoas tomando decisão. E nessa história aqui que hoje nós vamos ver, a história que Jesus conta sobre este jovem que toma a decisão de sair de casa, as decisões dele também têm muito a nos fazer crescer, amadurecer e, como nós estamos falando, decidir amadurecer. Para que você entenda o contexto que Jesus conta essa história, eu já preguei sobre isso, mas só para te relembrar, Jesus, desde o início do seu ministério, foi muito perseguido pelos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, essênios e assim por diante. Pessoas que perseguiram Jesus, fariseus, saduceus principalmente. Não viam nele um Messias, o criticavam pela maneira dele ensinar e assim por diante. Mas Jesus sempre amou pessoas, inclusive aquelas pessoas que os fariseus religiosos rejeitavam. Quem eram elas? Principalmente prostitutas e publicanos. Por quê? Os fariseus saduceus, eles acreditavam que o Messias só viria resgatar o povo de Israel a partir do momento que o povo estivesse fazendo as coisas certas, obedecendo. Claro, eles fizeram essa interpretação lá do Antigo Testamento. Quando eles viam pessoas extorquindo, como faziam os publicanos, adulterando, se prostituindo, como faziam as prostitutas, eles se indignavam, porque viam essas pessoas como bloqueio para a vida do Messias. Então tinha um choque muito grande. Daí, Jesus agora está ensinando, e qual o público que está ouvindo Jesus? Prostitutas, publicanos, escribas e fariseus. Todo mundo ali. E daí Jesus começa a contar essas 3 histórias que Lucas, no capítulo 15, vai registrar, justamente para mostrar o amor que ele tem pelas pessoas. Então Jesus conta a história da ovelha perdida, que saiu lá para fora, mas o bom pastor foi lá e resgatou. Conta uma história de uma mulher que perdeu uma moeda, uma dracma, dentro da sua própria casa, mas ela varreu tudo e achou. E conta a história desse pai com 2 filhos. Um saiu, voltou arrependido e o pai o abraçou, e o filho que estava dentro de casa não conhecia o amor do pai, mas o pai também o amou, o perdoou e tentou resgatá-lo. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? O amor do pai é para todos, aqueles que se perdem lá fora, aqueles que se perdem aqui dentro. O amor de Deus abrange a todos. Mas quando nós focamos na história desse filho mais novo, o texto vai dizer que ele toma uma decisão, quem sabe a pior decisão que alguém pode tomar, Esse jovem tomou. Ele despreza o pai, desonra o pai e pede a herança para o pai antes do pai morrer. Sabe o que ele estava dizendo, pai? É o seguinte: a tua vida não importa, a tua pessoa para mim não importa, não estou nem aí para ti, o que importa é o teu dinheiro, então me dá a minha herança, eu quero curtir a vida. E o texto diz que ele foi. Olha que decisão inconsequente na mente dele, mas as consequências vieram, e a gente sabe que esse filho, ele literalmente esbanja tudo. Pródigo, a palavra pródigo, que nós damos o nome para essa parábola, o filho pródigo, é o filho esbanjador, aquele que desperdiça, e o texto vai dizer assim, desperdiçou tudo dissolutamente, ou vivendo uma vida irresponsável. O irmão já presumiu depois, com prostituta, com bebida, com farra, fez a maior lambança, e daí ficou sem nada. Veio uma crise onde ele estava, e a única oportunidade dele conseguir sobreviver era algo mais baixo para alguém que é judeu: cuidar de porco. Lá estava esse menino cuidando de porco. Mas o texto que nós vemos aqui mostra que as lambanças que esse menino fez e levaram a grandes crises, sofrimentos, amarguras de vida, também o fizeram amadurecer. E aqui eu quero que você já entenda algo precioso para a sua vida. Nenhum problema, nenhuma crise, nenhuma situação negativa que você está passando, elas vieram, ou você escolheu, ou Deus permitiu, para levar você ao fracasso, à derrota e ao inferno.
Tem problemas que você está enfrentando hoje que você sabe que foi igual esse menino, você cavou com as suas próprias mãos, você buscou esse problema. Outros problemas surgiram na coletividade. A nossa nação passa por uma grande crise econômica, todos nós somos afligidos. Talvez você está desempregado, talvez a situação financeira está difícil. É um grande problema? É um grande problema que surgiu, mas não foi você que escolheu isso. Aconteceu devido à situação coletiva. Tem outros problemas que surgem por questão espiritual. Deus muitas vezes permite que situações no casamento, que opressões malignas até mesmo cheguem até nós. Mas para quê? Para nos destruir? Jamais, porque Deus deseja nos ver amadurecer. Então, aprenda essa lição. As crises não são para te destruir, mas para te amadurecer. E a bem da verdade é que toda crise, que toda situação negativa, todo contratempo, você tem ali uma baita oportunidade de crescer e amadurecer, chegar a um nível mais elevado do que você está. Esse menino, depois de sofrer tanto, fazer tanta lambança, tanta escolha errada, eu quero que você acompanhe comigo o verso 17. O verso 17 vai dizer assim, na minha versão: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Repita comigo, caindo em si no 3, 1, 2, 3. Isso é chave, isso é fantástico, isso é gatilho para destravar mentes nessa noite. Você precisa, então, quem sabe escrever aí no seu bloco de notas do teu celular, ou no teu caderno de anotação, que você já deveria em todo culto ter ali, para você aprender as lições. Se você quer amadurecer, olhando para a vida desse moço que nos ensina, primeira coisa, saia da situação de vítima, saia do vitimismo. Esse menino, ele caiu em si, ele se tocou do que ele havia feito, do que ele havia escolhido. Ele começou a perceber, ao avaliar a vida, que ele estava totalmente distante daquilo que ele imaginava antes, estava totalmente fora do que ele mesmo planejou. Ele caiu em si e percebeu que o local aonde ele tinha chegado, o fundo do poço, jamais era o local aonde ele almejava, sonhava, ambicionava chegar. Tem muitas pessoas que não conseguem mudar de vida, recomeçar, sair da situação que estão, primeiro, porque não caem em si. Elas literalmente se acostumam com a mediocridade, se acostumam com o fracasso, ou, como nós falamos, se tornam uma vítima da situação. Esse menino, ele poderia ter colocado a culpa no pai, ele poderia ter dito: poxa, eu estou nessa situação porque os meus amigos não abriram a porta, botei a Smirnoff na mesa quando eles queriam festejar, mas agora estou precisando de ajuda, ninguém abriu a porta, a culpa é deles. Não, ele caiu em si, e daí ele se lembrou da casa do pai, do amor do pai. Ele disse: poxa, até o menor empregado da casa do meu pai tem comida de sobra, e eu estou aqui padecendo de fome. Você que está aqui hoje, e você está recebendo uma palavra de Deus para que você tome uma decisão de amadurecer, desse passo de sair da posição de vítima, que é algo que a natureza caída sempre tenta fazer com que lateje na nossa mente e reja as nossas atitudes. Você lembra lá do Éden? O homem peca, e daí Deus vai perguntar para Adão: Adão, você comeu do fruto que eu proibi? O que ele faz? Eu sou vítima, a culpa é da mulher, ela me deu o fruto. Quando Deus confronta a mulher, eu sou vítima, eu fui enganado pela serpente. Ou seja, essas duas coisas sempre andam junto, o vitimismo e as desculpas. Mas desculpa, o que é? É você tirar a culpa de si e lançar sobre uma outra pessoa. Isso é desculpa. E as coisas andam junto, e literalmente isso acaba te aprisionando dentro de uma mentalidade medíocre que impede o teu crescimento e o teu amadurecimento.
Você vai ver o tempo todo no discurso de todas as pessoas que não alcançam os seus objetivos. Jamais ela vai dizer: a culpa é minha, eu não me esforcei como devia, eu me conformei com a situação, eu não busquei outro caminho. Ela vai dizer: a culpa é do local onde eu nasci numa comunidade pobre, a culpa foi que meus pais não pagaram um estudo decente para mim, a culpa foi que me traíram lá atrás, a culpa é do meu amigo que não investiu em mim, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu patrão que não me valoriza, a culpa é sempre dos outros. E as pessoas acabam se tornando vítima da situação. Saia daqui entendendo que você precisa extirpar com essa síndrome de vítima. Em Cristo todos nós já somos mais do que vencedores. E você precisa tomar posse disso, avaliar a situação em que você chegou, cair em si, mas que isso venha também gerar atitudes de mudança na sua vida, como esse jovem. E daí a continuação, né? Se a gente seguir ali os caminhos dos versículos, o verso 18, olha o que diz o verso 18: eu me porei a caminho de casa, na versão Almeida, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse moço, ele, ao entender o processo que ele estava vivendo de amadurecimento, ele não ficou se lamentando. Porque as coisas estão ruins, eu estou fedendo porco, eu estou sujo, nem a comida dos porcos estão querendo me dar. Parou de reclamar, mas ele planejou uma solução. Eu vou me levantar, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer a diferença. Não ficou ali remoendo o passado, não ficou procurando a quem culpar. Ele saiu da posição de vítima. Ei, chegou o tempo de nós pararmos de dar desculpa sobre o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Chegou o tempo de parar de dar desculpa. Isso é um comportamento medíocre e infantil. Essa semana passada, no diálogo com a minha filha, isso ficou muito claro. Muito esperta ela, né? Porque ano passado ela passou o ano inteiro pedindo um cachorrinho. Pai, eu quero um cachorrinho, eu quero um cachorrinho. Eu nunca fui de ter animal em casa, e quando estava no seminário um dia, minha esposa, ela viu um cachorrinho na rua, né, cheio de ferida, e ela resolveu pegar aquele cachorrinho e cuidou daquele cachorrinho. E daí a gente acaba se apegando ao animal, né? E eu que não queria, me apaixonei pelo cachorrinho, mas depois de um tempo a gente veio para cá, trouxemos ele, ficou, né, lá na chácara, mas depois morreu e eu não queria mais. A minha filha, né, ela ganhou daí um porquinho da Índia, que é mais fácil e tal, mas o porquinho da Índia morreu. Quero um cachorrinho, a minha esposa cedeu. Fizemos uma reunião. Filha, é o seguinte: cachorro exige cuidado, tá? Faz xixi, faz cocô, eu não vou limpar, você vai limpar? Não, né? Ali ela se comprometeu, e no final a frase dela foi: eu vou cuidar do cachorrinho, papai. 8 anos, muito bem. Passou-se agora o primeiro mês, um dia eu cheguei em casa e tinha o cocô do cachorrinho lá, né? Primeira coisa que eu fiz: Eichla, vem aqui, pode limpar. Você se comprometeu de cuidar desse cachorro. Ela olha para mim e olha a desculpa dela: pai, eu prometi que eu ia cuidar do cachorro, não do cocô do cachorro. Esperta, mas a desculpa não colou, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na nossa vida é do mesmo jeito. Nós temos que tomar juízo e ter as nossas responsabilidades. E você precisa entender que a responsabilidade do teu crescimento, do teu amadurecimento, do teu desenvolvimento é tua. É tua. É tua. Então, Deus pode ter certeza, Ele vai te cobrar. E que você não tenha desculpas muito eloquentes, mas furadas. Mas que as suas, realmente, virtudes possam aparecer
no lugar das desculpas, e os resultados ali serem concretizados. Entenda isso. Primeiro passo para amadurecer: saia de qualquer síndrome do vitimismo. Deus te fez, e eu falei já isso no começo do ano, Deus te fez para vencer. Deus te criou para você dominar, para você surpreender. Você é imagem e semelhança do Senhor. E quando eu falo isso, pode ter certeza, dentro de você já há algo que vai te impulsionar a você crescer. É por isso que precisa estar em Cristo, porque em Cristo nós somos novas criaturas. O texto vai dizer na sequência, verso 20: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Ele saiu do vitimismo, planejou a solução e ele resolveu agir. Então, além de você decidir sair do vitimismo para amadurecer, decida agir para amadurecer. Decida colocar em prática aquilo que você sabe que é o certo. O pastor Aguiar, foi terça-feira agora, ele pregou a respeito desse tema, amadurecer. E ele falou algo fantástico, que você precisa trazer para a sua realidade de vida. Ele falou sobre o exemplo da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E a gente sabe que a casa sobre a rocha, né, e ele lembrou, as pessoas às vezes confundem que a rocha nessa parábola é Cristo, mas a rocha não é Cristo. A rocha é a obediência às palavras de Cristo. Ou seja, eu quero que você faça como esse jovem. Não fique apenas nas boas intenções, porque, como eu já disse uma vez aqui, aquela frase comum que todos sabem, de boa intenção até o inferno está cheio. Boa intenção não muda nada, boa intenção não muda a tua história, boa intenção não te leva aos lugares aonde Deus quer te colocar. Precisa ter atitude. E o pastor Aguiar, terça-feira, falou algo fantástico. Quantas vezes você já esteve aqui, sentado nesses bancos, ouvindo a palavra? Ouviu sobre a importância da oração, da adoração, da generosidade, de perdoar, de amar e de tantas outras coisas. A pergunta é, está agindo? Se não está agindo, você corre um sério risco de estar construindo a sua casa sobre areia. E quem constrói casa sobre areia, cedo ou tarde vai se decepcionar, vai se frustrar, porque a sua casa que não tem alicerce, não vai suportar quando vierem as chuvas, os ventos e as tempestades. Então, é preciso decidir agir. Eu fui confrontado muito com Deus, fim de ano e início de ano, muito confrontado, porque a minha agenda 2018 ficou extremamente cheia, agitada. E algumas vezes no ano passado aconteceu de eu, pastor Lediel, passar o dia inteiro sem ter um momento de oração e leitura bíblica de qualidade. Estou confessando o meu pecado para vocês. Final do ano, começo de ano, o Senhor me confrontou, mas assim de uma maneira dura, e eu tomei uma decisão. A agenda está cheia, os compromissos precisam ser cumpridos, preciso estar visitando, preciso estar estudando, eu preciso estar atendendo no gabinete pastoral, preciso estar nos cultos, preciso ir nos hospitais, preciso ir no presídio, preciso fazer tantas coisas, mas eu não posso negligenciar aquilo que é prioritário. Decidi agir. Estou todo dia acordando 1h30 mais cedo. Claro, o relógio biológico agora precisa se reorganizar, mas eu tenho me surpreendido com o que Deus tem feito na minha vida e através da sua vida nesses primeiros 2 meses. Por quê? Tomei uma decisão, saí da boa intenção. A boa intenção, durante o ano passado todo, estava no meu coração. E de fato, era autêntica a boa intenção. Queria mais da presença de Deus. Mas algo que eu tenho descoberto nesses últimos dias, e Deus tem falado forte comigo, e eu queria que você entendesse isso dentro dessa verdade de agir, é que nós precisamos conhecer de perto o amor do Pai, e nós precisamos entender que o nosso amadurecimento nem sempre é por falta de conhecimento, mas por falta de disciplina e organização.
Deus falou forte comigo nesse tempo. Muitos não têm amadurecido, não é por falta de conhecimento, porque ele já recebeu conhecimento, é por falta de não praticar o conhecimento, mas ser disciplinado. E daí, olhando essa parábola, eu entro na terceira verdade para o teu amadurecimento. Primeiro, é você sair do vitimismo. Segundo, é começar a agir. E, dentro dessa ação, o terceiro passo é agir em buscar o amor do Pai, o relacionamento com o Pai, estar aos pés do Pai. Primeira mensagem desse ano que eu falei foi sobre a prioridade. A nossa prioridade precisa ser o Senhor. Eu vou falar mais, vou ser bem direto para você. O amadurecimento que você tanto deseja para a sua vida, ele deve passar pelo amadurecimento espiritual. É o início de tudo, é a base de tudo. O próprio Cristo deixou isso bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E você tem se disciplinado para ter essa barriga tanquinho, não está errado, mas use esse potencial que você tem de se esforçar para malhar, para buscar as coisas de Deus também. Você está fazendo 1 hora de academia, você está estudando 1 hora para passar num concurso, você está estudando horas e horas para prestar um vestibular, você está trabalhando horas e horas extra para ganhar mais dinheiro e comprar aquele carro. Ou seja, você sabe que quando você quer, você consegue, você se disciplina, mas cuidado, porque o teu objetivo principal pode estar invertido. E quando nós negligenciamos o Senhor, o castelo que a gente constrói está sobre a areia, vai ruir. Então você precisa sair daqui convicto de uma coisa: disciplina. Disciplina na busca pelo Senhor. E o que o Senhor tem falado ao meu coração sobre esse assunto, eu quero compartilhar com você. Escute isso. O amadurecimento, ele não é mágico, ele não é instantâneo. Olha para o menino, ele nasce, ele não nasce correndo, ele não nasce falando, é gradual. Engatinha, cai, fala papá, daqui a pouco está falando palavras. É gradual, é um processo, mas todo dia aquele bebezinho, ele está aprendendo algo novo, e ele está praticando coisas que vai gerar um amadurecimento. Daqui a pouco ele está correndo, ele está falando, ele está pregando, ele está fazendo coisas que antes, quando era bebezinho, não faz, mas amadureceu, cresceu. A vida espiritual é a mesma coisa. Cuidado com esse negócio de que hoje você está totalmente frio e amanhã você está mais voando em Deus. Isso não existe. O amadurecimento que Deus quer gerar na sua vida, ele também é gradual. Se é gradual, como que nós devemos, o que nós devemos fazer para alcançar isso? É a prática diária. Aquele menino, ele cresceu porque todo dia tinha o leitinho, depois tinha papinha, depois ele amadureceu, teve dentes, comeu arroz e feijão, e foi, e assim foi. Você precisa entender que você jamais vai amadurecer em Deus se todo dia você não o buscar, não se alimentar dele. É a analogia que nós vamos ver no próprio livro do Êxodo. Deus tira o povo do Egito, anos e anos de cativeiro, anos e anos de escravidão, coloca eles no meio do deserto. Eles, depois de alguns dias, não tem mais comida. O que nós vamos fazer? O que Deus faz? Pão cair do céu. E você já leu o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 16? Deus diz assim: vou fazer cair muito pão do céu, o maná. Vocês vão estocar para o mês todo. Foi isso que Deus disse, sim ou não? Foi isso que Deus disse? O que Deus disse? Todo dia eu vou fazer chover o pão do céu. Escutem, não acumulem, não guardem. Cada dia eu vou prover na vida de vocês. Só que teve uns rebeldes. Teve uns que não queriam acordar bem cedo para pegar o pãozinho do céu. O que eles fizeram? Primeira chuva de pão, ficaram maravilhados. Vamos estocar, vamos guardar para a semana toda. A gente é esperto, eles são trouxas, a gente é esperto.
A gente não vai precisar acordar todo dia cedo. Nós vamos guardar para segunda, para terça, para quarta, para quinta, está feito. Semana inteira nós temos, segunda que vem nós pegamos de novo. Quando eles pegaram, comeram a porção daquele dia, no outro dia, não prestava mais, estava cheio de bicho. E daí eles entenderam, todo dia nós vamos ter que se levantar e pegar o pão do céu. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Você precisa entender que você não vai conseguir estocar o teu relacionamento com Deus para a semana inteira e muito menos para o mês inteiro. Eu quero que você saia daqui entendendo que Deus está te chamando para um amadurecimento, e esse amadurecimento é todo dia você buscar a presença de Deus. Esse filho, ao voltar para casa, ele voltou com outro olhar para com seu pai, e ele entendeu que tudo que ele precisava na vida não era dinheiro, não era amigos. O que ele precisava? Ele precisava do pai, porque como o pai mesmo vai dizer para o outro irmão, tudo que eu tenho já é de vocês. E daí ele se humilha, valoriza a presença do pai. E eu acredito, porque o texto não continua contando essa história, mas eu acredito que o final da história desse jovem foi fantástica, maravilhosa, maravilhosa. Decida hoje sair desse conformismo espiritual que você tem vivido. Eu quero te convidar para você, a partir desse mês de março, não mais colocar a culpa no fulano, na ciclana, no patrão, na igreja. Porque o culto hoje está mais ou menos, então eu não estou crescendo espiritualmente. Tudo depende de você, porque o Senhor já abriu os céus para nós. O Senhor já enviou o seu Filho, o véu se rasgou, a mesa está posta. Agora é você querer sentar na mesa e desfrutar dos banquetes que Deus tem para a sua vida. Vamos se colocar em pé. Tinha tanta coisa para falar, mas eu vou falar semana que vem, que nós vamos continuar sobre esse assunto. Ei, é preciso decidir amadurecer. É preciso decidir amadurecer. E eu quero que você saia chocado daqui com as verdades que eu falei sobre esse assunto. Não amadurecemos instantaneamente de uma hora para outra. É preciso disciplina, porque nós não temos amadurecido, não é por falta de conhecimento, mas é por falta de disciplina, de buscar a Deus. E eu quero que você saia daqui disposto a tomar uma atitude. Chega de boas intenções. Deus conhece o teu coração, e Deus sabe que muitas vezes as tuas lágrimas foram verdadeiras, só que no outro dia você já tinha esquecido. No outro dia você ficou distraído por outras coisas, e o teu foco pela busca de Deus, para voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai, conhecer verdadeiramente o amor do Pai, não aconteceram. Ei, vamos mudar? Vamos melhorar? Vamos estar mais com Deus? Eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado. Se quem está do seu lado é um amigo, é o namorado, a namorada, o crush, a esposa, não sei, ou se é só um irmão, nós precisamos estar unidos para amadurecer. Eu fiz a comparação lá com o cuidado com o corpo, né? A gente sabe que é difícil fazer exercício físico, mas quando tem alguém dizendo, vamos, hoje nós vamos caminhar, hoje nós vamos pedalar, hoje nós vamos malhar, é mais fácil quando tem alguém apoiando. Nas coisas espirituais também. Esteja unido com quem você conhece aí, nesse propósito, nessa busca. O que não pode acontecer, é a gente finalizar 2019 e você continua com esse conhecimento de Deus tão profundo como um pires raso. O que não pode é entrar ano, sair ano, e você não conheceu ainda o que é ter o coração ardendo
com a presença do Espírito Santo. O que não pode acontecer é você estar 5 anos frequentando esses cultos, mas quando tem alguém endemoniado perto da sua casa, você tem medo de orar. O que não pode mais acontecer é você estar 10 anos frequentando essa igreja, e faz 10 anos que você dorme num quarto e a tua esposa no outro. Isso não pode acontecer. O que não pode acontecer é entra ano e sai ano, e você está com essa trava de falta de perdão entalada na sua garganta. Não pode acontecer. A gente precisa amadurecer, e você precisa decidir isso hoje, diante de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra que revela a realidade sobre a vida e sobre a nossa alma. Eu sei que veio de Ti, Senhor, essa palavra, o tema sobre amadurecer, e nós queremos nos unir com esse propósito, porque como igreja precisamos amadurecer. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada um dos Teus filhos aqui nesta noite a sair da posição onde eles estão e ir mais além na Tua presença. Leva-nos além, Senhor, leva-nos a níveis mais profundos, mas faz-nos entender que nós precisamos nos disciplinar na busca pelas Tuas verdades, no amor pela palavra, e desfrutar do privilégio da oração. Deus, em nome de Jesus, eu peço que todo espírito de confusão, ou toda venda que tem impedido e limitado o nosso enxergar, Senhor, que caia por terra, mas que nós possamos enxergar a realidade sobre a nossa vida, e parar de buscar em primeiro lugar outras coisas e não a Tua presença. Nós Te queremos acima de tudo, Senhor. Nós precisamos de Ti acima de tudo. E que as atitudes que esse jovem teve, de cair em si, de planejar uma solução, de tomar uma decisão, de se arrepender dos seus pecados, de voltar para a casa do Pai, receber o amor do Pai, que isso também esteja na nossa vida, porque nós queremos, Senhor, a Tua pessoa, nós queremos, Senhor, romper limites, nós queremos ir além, nós queremos amadurecer, e hoje, Senhor, nós estamos decidindo a amadurecer em Ti, nós estamos decidindo a fazer a Tua vontade, nós estamos decidindo a viver, Senhor, a vida próspera, plena, abençoada e abundante que Tu tem para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém.